quais homens não sofreram violência psicológica ou simbólica? E quantos homens não sofreram a possibilidade de uma falsa denúncia, como o Neymar, como o Márcio Smelly, como o Johnny Depp? Esses são famosos. Mas eu conheço casos que eu já conversei com várias delegados e delegadas que disseram que muitas mulheres, de maneira leviana, fazem falsas denúncias para coibir, fazem alienação parental, fazem um tipo de violência psicológica, fazem violência física. Existem, Silvia, homens e mulheres com bom e mau caráter. É esse o ponto. Tem pesquisa? As pesquisas que vêm à tona, as pesquisas que são veiculadas, tem um viés ideológico, claro. Quando você tem uma ocupação da mídia, sobre o que você falou de Globo, você falou de UOL, quando você tem uma ocupação da mídia por um princípio de um pensamento de esquerda, pseudo-progressista, feminismo contemporâneo, é lógico que essa pesquisa que você disse que vai ter uma base científica, não vai ter uma base científica, vai ter uma base ideológica. E aí eu falo, o que é violência simbólica? O que é uma violência de um toque? O que é uma violência de uma aproximação? O que é um assédio sexual ou uma chatice? Não se fala, não se diz, não se comenta sobre falsas denúncias, não se tem pesquisas sobre falsas denúncias ou contra a violência. A Lei Maria da Penha, qualquer coisa, violência psicológica é colocada lá. É claro, tem violência psicológica. Violência psicológica se dá entre homens e mulheres. Existe Você violência nunca conheceu uma mulher que psicológica. xingou o cara, que humilhou o cara, que constrangeu o cara, assim como o cara pode constranger. Todo casal passa por discussões em maior ou menor nível. Se você culpar só os homens pela violência psicológica, você está sendo exatamente uma histérica que acha que apenas os homens são violentadores, apenas os homens são constrangedores, apenas os homens são abusadores, sendo que mulher também tem mau caráter às vezes. É uma minoria. E numa briga, se você tem a potencialidade de pegar aquele homem e destruir aquele homem, você destrói. Você destrói. Você vai numa delegacia, hoje o ônus da prova para provar que não é culpado, Silvia da bancada feminista, é do homem. A cultura e a educação feminista, ela traz piores coisas do que coisas, porque você criminaliza todo homem como potencial agressor. Você não destrincha, você não traduz a verdade real do que é um verdadeiro assédio. A questão é você demonizar todo o homem como potencial agressor. Nunca. Você, quando você fala de política, quando você fala de política pública de proteção às mulheres, eu tenho um certo receio que essa política pública seja dar um tipo de educação sociocultural a uma criança, de dizer que todo tipo de aproximação, ou olhar, ou ensejo, ou flerte possa ser conotado, denotado como um assédio, um abuso. Você sabe quantas crianças são abusadas? Violência patrimonial. Mas crianças têm situação de fragilidade entre homens e mulheres. Não tem distinção. A maioria das crianças são abusadas por homens, tá? Só pra você saber. Exatamente. Homens, em geral, abusam de meninos, você sabe. Mas a questão que se coloca é, quando você fala em política pública educacional, socioeducativa, quando você coloca num rol, como a Lei Maria da Penha, de qualquer violência simbólica, qualquer xingamento, qualquer palavra mais alta, qualquer crítica mais incisiva, você considerava a ponte para uma cultura de abuso, uma cultura de estupro, você está inexoravelmente demonizando homens. Você tem que explicitar o que é um assédio sexual. Você tem que explicitar qual é o limite do crime, da chatice, do constrangimento e do crime. Entendeu? Você alterar a voz, como eu tô com a voz alterada aqui, é um abuso? É um crime? É uma falta de educação? Pode ser considerada qualquer tipo de coisa assim. Se você coloca que todo homem, quando interrompe uma mulher, quando fala mais alto com uma mulher, quando critica uma mulher, quando faz... O que é violência patrimonial? Não deixar a mulher trabalhar? É você dividir as despesas de maneira não equânime? Isso mulheres fazem com homens e homens fazem com mulheres. Violência simbólica, xingamento, constrangimento psicológico, ciúme patológico. Homens e mulheres fazem uns contra os outros. Agora deixa eu terminar. Quando você coloca só na conta e no débito dos homens que há um tipo de violência simbólica que explode a violência simbólica e conceitual e se transforma em violência física, você está inexoravelmente demonizando os homens.